Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade a- aos vídeos explicando cada capítulo desse livro. Então, indo lá para o capítulo 1, mostrar toda a visão geral da figura, essa figura aqui. Então, a gente está no capítulo 10, nessa parte aqui de explicação dos exames. Então, essa é a primeira fase desse conjunto de vídeos explicando as funcionalidades do MC-Test. E a próxima fase seria de experimentos. E por enquanto eu não vou criar os vídeos, porque você tem os artigos explicando detalhadamente tudo que foi feito. Então, essa sequência de vídeos até o capítulo 10 é para facilitar o professor a usar o sistema, ajudar o professor a usar o sistema. Então, só recapitulando, a gente apresentou o MC-Test no capítulo 1, o capítulo 2 deu uma visão geral do sistema, navegação, o capítulo 3, alguns recursos avançados, capítulo 4 e capítulo 5 é como elaborar a questão. Esse capítulo aqui é bem detalhado, eu fiz vários vídeos explicando como construir as questões, que na minha opinião é a parte central do sistema, é a parte mais difícil é criar questões, principalmente as parametrizadas. A parte 3 é como usar essas questões nos diferentes exames. Então, se você não quiser usar as questões dentro do MC-Test, você pode usar o MC-Test só para criar os quadros de respostas. Então, passa por essa linha tracejada, capítulo 6, 7, quadro de respostas. Aí você pode ver um experimento usando essa, esse tipo de exame e termina. Então, é bem rápido. Na parte 10, agora, eu vou explicar como criar exames com a integração MC-Test, Moodle e VPL, que é a grande contribuição do MC-Test atualmente, é trabalhar com esse tipo de questão, porque, por exemplo, na UFABC a gente tem 2.000 alunos por ano em disciplinas introdutórias de lógica de programação, em duas disciplinas, que é bases computacionais, que o aluno ingressa usando Python e a biblioteca Pandas para manipular arquivos CSV. Aí depois, no terceiro quadrimestre, tem a disciplina de processamento da informação, terceiro ou quarto quadrimestre. Processamento da informação, que é Python e, e focando em lógica de programação para resolver problemas. Então, você tem muitos alunos, milhares de alunos usando atividades em laboratório para resolver problemas usando Python. Poderia ser outras linguagens também. Então é muito utilizado. Então, indo aqui para o capítulo 10 agora. Capítulo 10. No capítulo 10, eu vou ter que fazer alguns vídeos para poder explicar. O primeiro é esse vídeo, para criar exames integrando com o plugin VPL do Moodle. Um outro vídeo eu vou mostrar como criar as atividades VPL no Moodle. O terceiro vídeo eu explico como resolver o exame dentro da atividade VPL e talvez um quarto vídeo ou juntar um terceiro vídeo detalhando
o arquivo JSON que integra o MCTest, é um dos arquivos que integra o MCTest com o plugin VPL. Então, indo aqui para criando o exame com questão de texto integrado ao VPL, que aqui é exercício de programação. Como eu disse, esses exames são muito úteis em bases computacionais de ciência e processamento da informação. A gente publicou um artigo numa revista em 2018 relatando a importância de usar uma solução de padronização de avaliações para diminuir a variância entre as notas médias de várias turmas. Então, está relatado de forma bem detalhada nesse artigo aqui, onde a gente apresentou um experimento em PI, em processamento da informação, na modalidade EAD, semipresencial, onde só as avaliações eram presenciais, comparado com ofertas totalmente presenciais. Aqui a gente não tinha ainda essa versão web do MCTest, a gente trabalhava diretamente em desktop para elaborar as questões e corrigir, mas ainda já eram padronizadas e também não tinha integração total entre MCTest e VPL. Essa integração veio com essa parceria com o professor Paulo Pisani e um orientando de monitoria, Heitor, que desenvolveu a parte de, de configurar os arquivos no VPL para ler as informações dos exames geradas pelo MCTest, que é basicamente dois arquivos que o MCTest gera, que é o linker.json, que são detalhes do exame, de cada variação do exame, e students variations.csv, contendo informações do estudante, nome e e-mail, e a variação sorteada para cada estudante. Esse arquivo ele é gerado ao clicar no botão criar variações, e Students Variation é gerado quando clica nesse botão aqui, criar PDF. Então, eu já criei aqui esse primeiro exame, né? Esse exame aqui, eu tenho uma turma só com, é importante aqui que o e-mail seja exatamente o mesmo que está no Moodle, essa é a chave de busca. Escolhi dois tópicos e duas questões, uma de matrizes e uma que eu apresentei no capítulo 5 para parcela sem juros. Então, eu vou explicar rapidamente essa questão aqui de matriz, que essa aqui eu considero uma matriz, aqui eu considero uma matriz, é essa questão. Quando eu crio aqui, vai demorar um pouquinho, eu vou criar uma questão considerando como entrada de dados uma matriz. Então, uma matriz de inteiros, a dimensão ela é variável, vou gerar outra variação aqui só para mostrar. E esse programa só pede para você ler a matriz, guardar numa estrutura de lista ou de NumPy Array e somar todos os elementos da matriz. A outra variação é a matriz 7 por 5, aqui é uma matriz 4 por 5.
A soma aqui deu 100, que é a saída esperada, e a soma aqui deu 159. Então, cada vez que eu gero uma variação, eu gero uma entrada diferente e a saída também provavelmente será diferente. Então, explicando aqui o código, você tem no enunciado duas variáveis, que é a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. É importante que no enunciado tenha mais variáveis. Por exemplo, em vez de ser soma, você pode calcular a subtração, a multiplicação, né, de todos os elementos para que cada variação da questão tenha soluções diferentes, bem diferentes. A gente já fez várias variações, por exemplo, acima da diagonal principal, você pega a soma, abaixo da diagonal principal, você pode criar a metade superior, a metade inferior, a metade à direita, a metade à esquerda. Então, várias variações, somar só os elementos de borda, somar essa borda aqui, ó, só essa pequena borda aqui. Então dá para criar um conjunto bem grande de variações para que cada aluno efetivamente receba uma questão diferente, mas com níveis de dificuldade semelhantes. Então, essa parte aqui, exemplo de entrada é dessa linha. Aqui, esse case, caso zero input, é essa entrada aqui, então é uma matriz, na verdade é um texto, né? Essa entrada aqui é um texto, eu transformo a matriz para texto. Essa saída aqui é um texto também, que eu tenho que gerar na segunda parte do código. E essa parte aqui é onde define o arquivo linker.json, né, que eu tenho que definir também no trecho de código em Python. Então, é um dicionário de dados, contém as informações de cada questão dentro de cada variação, né, incluindo entradas, saídas, habilidades que o estudante deve desenvolver. Então, é um arquivo bem completo. Então, a primeira parte, deixa eu mostrar a segunda parte do código. Então, isso daqui já foi explicado detalhadamente no capítulo 5. Só recapitulando, aqui eu crio as duas variáveis linhas e colunas que recebem valores aleatórios entre 4 e 7. Entre 4 e 7. Aqui eu inicializo duas listas que vão armazenar cada caso de cada entrada e saída de cada caso de teste aqui nessa implist, implist e outlist. Quantos casos de teste eu quero gerar? Então a dica é cria poucos casos de teste enquanto você está elaborando a questão. Aí depois que você já validou a questão no Moodle, se aumenta para 10 casos de teste. E aí fica mais difícil o aluno tentar trapacear, printando apenas a resposta esperada. Aqui eu criei um método só para imprimir e transformar uma matriz para texto, para gerar essa saída aqui, que é um texto. Então, no final de cada linha, eu tenho que pular a linha. E aqui eu gero efetivamente os casos de teste. Aqui eu crio uma matriz de inteiros, variando de 0 até 9, de tamanho linha por coluna, que eu crio essa matriz aqui, matriz M. Aqui eu transformo essa matriz, que nesse caso é uma matriz NumPy Array, para texto, e pulo uma linha no final. Então é importante que para o VPL, cada entrada
ela seja separada com a mudança de linha. E cada saída também, aqui não precisa mudar de linha. Tá? Aí depois eu mostro o arquivo linker.json exemplificando essas entradas e saídas. Aqui eu adiciono na lista de casos de teste de entrada e saída. Aqui eu transformo essas duas listas em um dicionário de dados e converto para o formato JSON. Aí aqui eu pego só o primeiro caso de teste para mostrar aqui no enunciado da questão. Tá? É assim que funciona essa questão envolvendo matriz. Uma outra forma, aqui tem uma forma de você transformar uma matriz para texto. Aqui esse formato é ruim porque se estiver mais variando cada elemento o número de dígitos, aí fica uma formatação ruim. Para melhorar isso, eu fiz esse método aqui, que ele considera quantos dígitos tem cada elemento e se é um elemento negativo, coloco um dígito a mais, ou positivo. Tá? E aqui eu só acrescento o elemento seguindo o formato que eu defini aqui, quantos dígitos tem cada elemento. Tá? Aí no final de cada linha eu pulo de linha e retorno o texto. Nas atividades, na disciplina de processamento da informação, eu disponibilizo para o aluno esses métodos de entrada e saída. Nesse caso aqui é um método de saída, para imprimir essa matriz. Quando a saída da questão é uma outra matriz. Aqui está uma fotografia da questão, igual a essa. Agora, criando as variações. Então, eu posso apagar essa questão de matriz. Criando as variações. Então, eu tenho que criar um exame, né? Criar um exame, defino aqui o nome do exame, escolho as turmas ou a turma, escolho os tópicos e salvo. Aí vai aparecer as questões, aí eu escolho as questões. Então, nesse caso, eu vou criar uma atividade VPL no Moodle com duas questões, essa de matriz e aquela de parcela sem juros, né? Aquela de parcelas sem juros que define o número de parcelas no enunciado e tem como entrada o valor do produto e como saída cada parcela do produto. Então, aqui está o enunciado, são 19 parcelas sem juros, essa é a entrada. Então, a saída é esse valor aqui, dividido por 19 com duas casas decimais. Então, são essas duas questões. Então, no MCTest, eu configuro essas duas questões aqui, são de dificuldade 1 QT. Então, você deixa aqui tudo como zero, porque essas são questões de múltipla escolha, e duas questões dissertativas QT. A quantidade de variações, nesse caso aqui eu defini 5 variações, aqui eu defini só duas no livro. E aqui na parte direita, a parte importante é resposta, questão, e ambos você escolhe questão, que é uma atividade que não tem quadro de respostas. Então eu coloco só, seria esse daqui, só quadro de resposta, só questões e quadro de respostas e questões, eu escolho ambos. Aí salvo, pronto, aí criei aqui o exame e agora eu vou criar a variação. Para criar a variação, você tem que escolher
o formato JSON aqui e criar variações. Então, nesse momento, eu vou receber um e-mail e eu vou colocar, eu vou mostrar aqui, o e-mail que eu vou receber é um e-mail parecido com esse daqui. Então, eu vou receber esse arquivo aqui, linker.json. Ele tem um prefixo para que não sobrescreva no servidor. Eu vou abrir o meu e-mail, não vai aparecer no vídeo, mas eu vou mostrar esse arquivo aqui no navegador. Então, movendo esse arquivo JSON aqui para o navegador, é esse arquivo que eu estou mostrando, tá? Então, aqui, ó, é esse arquivo aqui que eu recebi por e-mail. Então, observe que eu tenho um prefixo para identificar qual é o exame e a variação. Então, esse arquivo tem que ser renomeado para ficar só linker.json. Vou renomear aqui, já renomear na minha pasta local e mostrar aqui esse arquivo linker.json, está aqui. Então, esse arquivo tem que ser renomeado dessa forma, linker.json, e tem esse conteúdo. Lembrando que eu gerei 5 variações, então essa é a primeira variação. A primeira questão é a questão envolvendo matriz, nessa primeira variação. Então, você tem a entrada, são 2 casos de teste, você tem a entrada e a saída. Tá? A segunda questão é envolvendo parcela sem juros, essa entrada e essa saída. A segunda variação também é a questão de matriz. A terceira variação também é questão de matriz. A quarta variação também é questão de matriz. E a quinta questão, coincidentemente, todas as variações foram geradas com a primeira questão envolvendo matriz. Só por curiosidade, vou gerar de novo uma outra variação. Então, observe, vou atualizar aqui, ó, final 64. Vou criar de novo, clicar o JSON, clicar de novo, vou criar uma outra conjunto de variações. Então, 64 mais 5 dá 69, né? Eu pedi 5 variações. Eu vou mostrar, vou baixar aqui no meu computador o e-mail que eu acabei de receber. E vou mostrar aqui para ver se mudou alguma coisa. Continua a matriz, primeira variação. A segunda variação aqui, ó, agora mudou. É parcela sem juros. Tá? A terceira variação novamente parcela sem juro. A quarta variação voltou à matriz. Então, depois que você validou as questões, você pode criar primeiro uma única variação no, uma única variação no, para você testar se está funcionando. Aí depois que você validou no Moodle, você pode criar 20 variações aqui para ter uma maior chance de ter, né, bastante variabilidade entre cada variação do exame. Então, eu vou usar essa segunda variação que eu acabei de gerar, que eu tenho que sempre usar a última vez que eu clico no botão criar variações, isso é importante. Aí depois que eu criei as variações, criei esse arquivo linker.json, eu preciso criar os PDFs. Aí nesse momento eu vou receber um outro e-mail com o studentsvariation.csv. Então vou abrir aqui o e-mail. Então eu recebi
students variation. Deixa eu só salvar aqui no H, salvar Nexus, salvar Nexus, VPL, salvar. Então eu salvei. Então eu tenho que considerar a última variação. Vou apagar as anteriores para não ter conflito. E o arquivo que eu recebi é esse arquivo students variation. Eu não mostro aqui no livro. Eu posso mostrar, criar uma outra figura para mostrar o outro arquivo students variation que eu recebi. Esse arquivo, se eu tentar mostrar aqui no navegador, eu não vou conseguir mostrar. Eu vou converter ele para JSON, que eu sei que o JSON mostra .json, depois eu volto. Só para mostrar esse students variation. Então aqui está o students variation, contém nome, e-mail e variação. Então o nome é estudante, exemplo. O e-mail tem que ser o mesmo e-mail que está no Moodle. E qual a variação? Aqui é a variação 0. Então só para checar a variação 0, essa é a variação. A variação 0 tem uma jogada aqui que eu fiz, na verdade a última variação. Eu começo pela variação, a gente pode verificar isso com PDF. Então, ó, 111 o resultado da soma. Então, deixa eu ver aqui, 111, ó, então é esse mesmo. Então, essa é a primeira variação. Então, a variação 0, no fundo, é 0 mais 1, que é a variação 1. Deixa eu ver a última aqui. A última, a variação 5, a soma é 99. Então, eu pego essa variação aqui, e esses são os casos de teste dessa primeira variação que eu tenho que testar. Tá? Então, como esse vídeo já está longo, eu vou interromper esse vídeo, porque o próximo vídeo é como eu crio a atividade VPL no Moodle, que eu já vou criar o novo vídeo. Então, vou interromper esse vídeo, que explicou como criar um exame para gerar os arquivos linker.json e students variation para serem incluídos numa atividade VPL do Moodle. Então, até já.